Nesse vídeo eu reuni alguns dos principais arrependimentos que os meus seguidores tiveram na hora de decorar ou reformar a casa. Começando com o campeão das reclamações, que é o ralo oculto ou ralo linear. O ralo oculto, diferente dos ralos tradicionais, aquele ralo de inox, quadradinho, redondinho que a gente costuma ter em casa, ele leva como se fosse uma tampinha no mesmo acabamento, no mesmo porcelanato do piso. Então, de longe, você tem um ralo mais discreto, né? Como ele tá no mesmo acabamento do piso, você fica só com umas frestinhas assim na lateral dele, que é onde a água vai passar e escorrer. E eu perguntei o porquê que se arrependeram tanto de ter colocado o ralo oculto. E algumas das principais queixas foram: não acho a limpeza prática. É um caso de amor e ódio. Amor quando está limpo, que fica lindo. Ódio quando está sujo, entope mesmo, por mais que limpe todos os dias. Acumula alguns fios de cabelo lá dentro, onde você só consegue limpar se tirar. Outra pessoa escreveu: não contratei a pessoa especializada. Olha, muita atenção nisso, viu, gente? E o acabamento ficou ruim. Como eu falei, o ralo oculto leva essa tampinha, né, ali na parte de cima, que vai no mesmo acabamento do piso. Então o acabamento para esse quadradinho ali que vai tampar, né, que vai deixar oculto mesmo ralo, ele precisa realmente ser muito bem feito, porque senão fica lascadinho, dá pra ver que o acabamento não for ruim, comprometer toda a estética ali do ralo. Eu não sou contra o ralo oculto, mas essas informações e dicas que as pessoas compartilharam é muito importante para vocês saberem, se atentarem antes de escolher o ralo oculto, né, antes de optar pelo ralo oculto. Então, como vocês perceberam, ele é um tipo de ralo que precisa de bastante manutenção, você precisa estar com uma certa frequência tirando o cabelo, limpando com bastante frequência, porque senão ele pode entupir realmente. E outra questão é o acabamento, que o acabamento não só ali da tampinha, quanto o caimento, ele precisa ser muito bem feito, então precisa ser feito com uma boa mão de obra, tá? Não adianta nada você comprar um piso super bonito, isso pra casa inteira, tá, gente? Não adianta vocês investirem em acabamentos, investirem em bons materiais e a mão de obra ser ruim, porque isso compromete o restante da obra inteira. Já a Cláudia escreveu que o arrependimento dela foi ter colocado porcelanato polido no piso da cozinha. Porcelanato polido realmente não é o piso mais adequado para as áreas molhadas, como cozinha, banheiros. Ele é um piso bastante escorregadio e nessas áreas, né, que a gente está sempre molhando, principalmente na cozinha onde você faz fritura, vai lavar com água, sabão, ele acaba ficando bastante escorregadio. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, só com erros de cozinha. E esteticamente, na minha opinião, os pisos foscos, seja ele natural, acetinados, os que não têm o brilho do porcelanato polido, na minha opinião, são bem mais bonitos. Além da questão deles serem menos escorregadios, não refletem a iluminação, os outros materiais e o entorno da casa. Aqui eu coloquei os dois acabamentos lado a lado para vocês observarem. Olha só como que o acabamento polido acaba refletindo a iluminação. Aqui eu tenho o acetinado, né, que não tá refletindo, e aqui o polido refletindo o pendente que tá em cima aqui da minha mesa. Falando em brilho, a Mari escreveu: já me arrependi de ter colocado brilho em tudo. É muito importante você ter um equilíbrio em todos os materiais que vão compor a casa. Os móveis planejados, os móveis sob medida, os móveis soltos, nos revestimentos de piso, parede. Quando você escolhe, por exemplo, vários móveis na laca brilhosa, aí você tem um piso polido, espelho nos armários e nos móveis. Tudo isso que eu citei são materiais reflexivos, né? Eles emitem reflexos e brilho. E se não forem dosados, a chance de ficar over demais é muito grande. Então tente dosar esses materiais e misturar com outros materiais que não sejam reflexivos, né? Que não tenham brilho e reflexo. A madeira, por exemplo, o cimento, a laca fosca e outras texturas como tecidos, palhinhas e outros materiais, que aí você consegue ter um equilíbrio na composição da sua casa e deixá-la mais harmoniosa. Falando em revestimentos, os revestimentos de piso e parede aparecem por várias vezes aqui na caixinha. A Ká diz que se arrependeu das pastilhas de vidro que ela colocou no banheiro, e a Renata também colocou as pastilhas de vidro e diz que cansou da moda. Ainda em revestimentos, a Mara diz que se arrependeu de não ter colocado o mesmo piso na casa inteira. E aí entra a Júlia e a Dami
minha xará, dizendo gesso 3D e sanca cheia de LEDs. Nada a ver, então arranquei tudo um ano depois. E a Julie, quase coloquei gesso 3D na parede. Mas aí comecei a ver seus vídeos. Bom, os revestimentos de piso e parede, né, que vão revestir a casa inteira, realmente são muito importantes. E é imprescindível você ponderar, você pensar com muita cautela na escolha desses revestimentos, de modo que eles sejam duráveis, sejam atemporais. Diferente, por exemplo, de uma capa de almofada, onde você enjoou, vai lá e troca. O estofado de uma cadeira, né? Depois de um tempo, sei lá, você enjoou. É muito fácil você levar e trocar. Já os revestimentos, não. A gente pensa em no mínimo aí 10 anos com aquele tipo de revestimento. Então pondere, será que daqui 10 anos esse revestimento vai continuar sendo atual? Hoje em dia a gente tem vários revestimentos aí de piso e parede que entraram na moda mesmo, principalmente quando começa a imitar certos materiais como o mármore, por exemplo, e outros acabamentos aí que são tendências. Então eu sempre digo pra gente fugir um pouco do que é tendência nos revestimentos e fazer uma base neutra, um piso neutro, tipo um cinza, um cimento queimado, um begezinho na casa inteira, cozinhas, salas, evitar colocar revestimentos muito diferentes, né? Principalmente se você for usar um porcelanato, por exemplo. Se você for usar um tipo de porcelanato, vá com ele na casa inteira, em todos os lugares que você for utilizar. Tente não mesclar muitos revestimentos diferentes. Eu até brinco no meu Instagram que uma casa com vários revestimentos fica parecendo aquelas coxas antigas de retalhos. Eram vários retalhozinhos que formavam a colcha. Mas se você quiser um piso mais quente na área íntima dos quartos, você pode escolher um piso de madeira natural, por exemplo. Você entra ali no corredor, vai para os quartos, um taco de madeira, uma tábua corrida. É um tipo de piso atemporal, um piso quente, aconchegante, que diferente do laminado e do vinílico, ele tem as suas limitações também, mas você tem a textura realmente, né, da madeira, o toque da madeira realmente na sua casa, e dura por muitos anos. Quando ele estiver meio velhinho, faz a raspagem. Então são revestimentos atemporais que vão resistir ao modismo, não vão ficar datados com o tempo, e fazer uma seleção, né, com bons revestimentos. Quanto menos revestimentos, na minha opinião, mais elegante fica, e assim dificilmente vai acontecer de você ficar enjoada, né, em pouco tempo com aqueles revestimentos que você escolheu. E a última que a Cris escreveu foi não ter planejado a reforma. E várias outras pessoas me escreveram no direct que concordavam com ela, que um dos grandes arrependimentos também tinha sido não ter planejado a reforma. O planejamento de uma reforma é primordial e ele se inicia contratando um arquiteto ou designer de interiores. A falta de um projeto sempre vai resultar em prejuízos financeiros. Muitas vezes por retrabalho, por gastar com algo que não ficou bom, nem com o resultado que você sonhava ou queria, e o prejuízo funcional e estético. Você gasta bastante recurso financeiro em algo que não vai ficar esteticamente bonito, harmonioso e funcional, né? No dia a dia aquilo pode não funcionar, e quando você contrata um profissional, você tem um respaldo técnico daquilo que está fazendo, um planejamento, que você aprova as etapas antes de executar. Enfim, antes de começar qualquer obra, qualquer reforma, contratem um arquiteto ou designer de interiores. E você já fez alguma coisa que se arrependeu aí na sua casa depois da reforma? Tem experiência com ralo oculto também? Tá pensando em colocar? Me conta aqui nos comentários, e claro, se você não é inscrito aqui ainda, não deixe de se inscrever.